ato de compromisso. Enquanto eu estava sentado na meditação, estas palavras vieram a mim: o ventre do silêncio. E com elas era como se houvesse um tremendo silêncio, grande e redondo, e este era o ventre do qual toda a criação veio. Toda a criação foi formada neste ventre do silêncio. Houve não um homem, mas um universo, a terra, as rochas, as árvores, riachos, mares, céus, sóis, luas e planetas. Tudo isso fluindo como um desdobramento desta enorme matriz de quietude, completa e penetrante, ainda mais do que calma, silêncio absoluto, quietude. Move-se como se um ritmo, e este ritmo não só forma, mas sustenta a criação, com tudo no seu devido lugar. Olhando para este universo, você pode ver que existe frio, neve e gelo no norte e calor no sul, flores e árvores de uma natureza no norte e de outra no sul. Este ritmo, o ritmo que está fluindo deste silêncio, sustenta lindamente a criação, tudo em sua ordem. Eis que então um homem aparece aqui e ali na face do globo, também mantido por este ritmo que flui dentro de sua consciência. É um fluxo de ritmo que mantém a atividade do corpo, órgãos e suas funções. Tudo parece responder a este ritmo, e todo este ritmo está fluindo para fora desse ventre, em forma de graça, beleza, ordem, paz. A relação entre todas essas formas é harmoniosa. Poderíamos usar a palavra amor, mas não há amor no sentido humano. Há apenas uma naturalidade de paz e contentamento, e este é o ritmo em expressão, o ritmo do universo. Subtítulo: Estar fora do ritmo resulta em desarmonia. Quando algo dá errado em nossa experiência, é porque estamos fora de sintonia com este ritmo. Podemos observar como se move o salgueiro com a brisa, quase flui com a brisa. Então, imaginemos o que aconteceria se ele fosse tentar resistir ou ficar ereto naquela brisa. Ele se quebraria. E assim também o homem é quebrado, no momento que ele se move fora do ritmo, fora do fluxo que o levou à manifestação e expressão. O ritmo da fonte mantém toda a criação em harmonia, na lei e na ordem. Seja lá o que for que nos permita mover-nos por nós mesmos, ou por vontade própria, por uma direção de nossa conta, nos tira do fluxo do ritmo, e então estaremos em oposição a ele, o ritmo, ou tentando ficar ereto, como o salgueiro, em face dele. Cada senso de discórdia e desarmonia que toca nossa experiência é uma evidência de que estamos fora de alinhamento ou fora de sintonia com o ritmo do universo. E discórdia e desarmonia vão persistir em nossa experiência até que mais uma vez estejamos espiritualmente e ritmicamente sintonizados. Subtítulo: Como retornar ao ritmo. Pode não haver uma possibilidade de explicar neste momento por que ou como saímos da sintonia, mas devemos reconhecer que, como raça humana, nós não somos regidos pelo ritmo do espírito, o ritmo do silêncio. Pode muito bem ser porque insistimos em pensar
e insistimos em um caminho por nós mesmos, por nossa vontade, por uma família estritamente nossa, em vez de reconhecermos a unicidade de toda a vida. Bem, poderíamos voltar parcialmente ao ritmo, reconhecendo que há apenas uma família e que somos de uma só família de Deus, unindo-nos assim com os povos de todas as raças, de todas as religiões e de todas as nacionalidades, reconhecendo a paternidade de Deus, e isso, de certa forma, restauraria a harmonia. De outro modo, vemos a sabedoria do dízimo. Mas esta prática não deve ser mal interpretada. Esse antigo ensinamento do dízimo não significava que, doando, pudéssemos esperar alguma bênção. Não podemos entrar em qualquer merchandising, negociação ou acordo com Deus, dando a Ele 10% e Ele nos retorna em 90%. Mas, pelo dízimo, temos o sentido de reconhecer nosso relacionamento, não meramente a nossa própria carne e sangue, mas reconhecer o nosso relacionamento com toda a humanidade, colocando-nos no ritmo dessa relação. Ao prover para outros, além dos nossos, não estamos meramente reconhecendo intelectualmente uma relação, mas vivendo o ritmo dela. Nós estamos no ritmo do nosso relacionamento com a humanidade quando, em primeiro lugar, reconhecemos a relação e, em seguida, agimos sobre ela, fazendo alguma coisa, como provisão para os outros, fora de nossa própria família, de carne e osso, nossa própria família religiosa ou nossa família nacional. Subtítulo: A relação universal da humanidade deve ser confirmada por um ato. Está claro que para restabelecermos neste ritmo original, torna-se necessário fazê-lo por um ato. O conhecimento intelectual não é suficiente, deve ser seguido por um ato. Este é um compromisso. Se declararmos que somos todos a família de Deus e depois continuarmos a viver apenas para nossa própria família, para os de nossa própria religião ou nossa própria nação, estamos virtualmente nos contradizendo e causando atrito, e nossa condição é, então, pior do que a da pessoa que é ignorante dessa relação universal. Uma vez que reconhecemos esta relação universal por um ato de compromisso, devemos entrar no ritmo e começar a agir de alguma forma que nos comprometerá com o bem-estar daqueles fora da relação da nossa casa, comunidade, nação ou igreja. Se nós meramente reconhecermos a nossa cristandade, em vez de viver a partir dessa cristandade por um ato, nós imediatamente estabeleceremos um conflito dentro do nosso próprio ser, o que é muito pior do que se nós jamais tivéssemos ouvido falar dessa cristandade, porque, tendo ouvido falar dela, devemos agora vivê-la. Deve haver um ato de compromisso no qual vivemos como Cristo, e para compreender isso, podemos tomar exemplos como Gautama, o Buda, e Jesus, o Cristo, e testemunhar a natureza da vida que viveram. Não é que vamos nos igualar à vida deles. Isso, é claro, nunca poderia ser. Cada um de nós é um indivíduo e nós nos desdobramos individualmente. Mas ao menos podemos ver o que se entende por aceitar a cristandade de alguém e então iniciar a fazer alguma coisa, mesmo que seja muito pouco, até ao menor destes meus irmãos, para que este pouco que fazemos possa continuar a aumentar em alcance, profundidade, amplitude e visão. Subtítulo: O reconhecimento da cristandade de nosso companheiro deve ser expresso
em ação. Reconhecer a condição cristã de nosso próximo é gerar outro ato de compromisso. Não só devo agir a partir do reconhecimento do meu caráter cristão, na medida em que a luz me é dada, mas no momento em que eu reconheço Cristo em você, sou então chamado a agir em relação a você como se você fosse o Cristo. Se eu inclino a cabeça na presença do Mestre, então também devo abaixar a cabeça na presença de todos que eu conheço. Muitas vezes os alunos se perguntam se o seu professor espiritual está ciente da natureza ou do grau de seu desdobramento espiritual, ou falta dele. Podem ter certeza de que é tão impossível esconder seu grau de desenvolvimento espiritual do professor quanto seria esconder de Deus, porque é um sinal. E esse sinal é um ato de compromisso. Observando esse sinal, o professor sabe exatamente em que ponto está o desenvolvimento espiritual do aluno. No momento em que testemunha o sinal de compromisso, ele sabe que o aluno venceu o obstáculo e alcançou um lugar além da humanidade. Mas isso não ocorre até que o ato de comprometimento seja observado, de uma forma ou de outra. Ele não tem que ser observado fisicamente. Mesmo a milhares de quilômetros do aluno, pode-se saber quando o compromisso tiver ocorrido. Subtítulo: Nossa consciência individual é o juiz. Isso nos leva a uma parte importante do desdobramento do caminho infinito. Não é difícil convencer uma pessoa de que ela pode fugir com o mal sem ser detectado por Deus. Mas nós poderíamos acabar com todas as prisões da terra se fosse corretamente ensinado que ninguém pode fugir com coisa alguma, porque o juiz está mais perto do que a própria respiração. Ele é a verdadeira consciência de cada um. O juiz não age como muitas pessoas acreditam que Deus age, sentado e anotando as boas ações e os malfeitos, pesando-os uns contra os outros, mas age mais como a lei da matemática, contanto que continuemos juntando 2 e 2 e obtendo 4, 3 vezes 3 igual a 9, tudo está indo bem dentro do nosso reino matemático. Ninguém está sendo recompensado, a matemática não está sendo recompensada e os números não estão sendo recompensados. Apenas tudo está bem, como desdobramento natural das leis da matemática e da ciência. Por outro lado, se colocarmos 2 vezes 2 igual a 5, não receberemos nenhuma punição. Simplesmente quebraremos o ritmo da harmonia. Ninguém está sendo punido. Os números não estão sendo punidos. A aritmética não está sendo punida. Há apenas o fruto errôneo, rompendo o ritmo da matemática. H2O é água, e se juntarmos H2O, nós obtemos a água, mas não como uma recompensa de Deus. Será o ritmo natural, normal da ordem divina da ciência. Tente colocar H1, 2O juntos e nós não obteremos água. Na verdade, uma fórmula assim nem existe. Mas ninguém está sendo punido, nem mesmo o cientista que errou. O ritmo simplesmente foi quebrado. Subtítulo: Violar a lei espiritual rompe o ritmo. Toda vez que violamos a lei espiritual, o ritmo é quebrado. Nós violamos a lei espiritual cada vez que não reconhecemos Deus como onipotência, onisciência e onipresença, e toda vez que não amamos o próximo como a nós mesmos. Esses são os 2 únicos mandamentos espirituais que existem. Este é o ritmo de toda a criação do universo, incluindo o homem.
Não há meio de violar o ritmo, exceto aceitar dois poderes, o bem e o mal, no lugar da onipotência do Espírito. Aceitar uma mente diferente da mente de Deus, aceitar uma presença diferente da presença de Deus. Fazer isso rompe o ritmo. Ninguém o quebra para nós. Enquanto estivermos em obediência ao reconhecimento de Deus em todos os nossos caminhos, Ele como o único poder, a única presença e a única inteligência, e amarmos o próximo como a nós mesmos, reconhecendo a nós mesmos, reconhecendo a cristandade em nosso vizinho, então, agindo de fora desse amor, nenhuma arma que seja voltada contra nós prosperará. Nada que haja desde fora desse amor. Se alguém tentar enviar uma arma contra nós, ele destrói a si mesmo, desde que conheçamos esta verdade. Por outro lado, no momento em que violamos estes mandamentos, a lei é quebrada e então qualquer discórdia ou desarmonia que venha, nós mesmos a pusemos em movimento. Nós fazemos isso por uma violação dos dois únicos mandamentos que existem no reino espiritual. E o roubo? E quanto a cometer adultério? Não está claro que se estivéssemos honrando o nosso próximo como Cristo, dificilmente estaríamos roubando dele ou cometendo adultério? Tais atos não estariam sobre a lei espiritual de amar o nosso próximo como nós mesmos. Subtítulo: O ritmo do universo fornece todas as coisas necessárias. Há um ritmo, e este ritmo do universo faz de cada um de nós um indivíduo completamente governado e preenchido pelo Espírito de Deus, com todas as coisas de acordo com a necessidade de cada momento em particular, para que nunca precisemos invejar nosso próximo, sendo ciumentos ou luxuriosos, porque dentro do ritmo nossa própria vontade vem até nós. Isto é o que John Burks realmente disse em seu poema, A Espera. Esse poema é muito mal interpretado e muitas pessoas acreditam que tudo o que tem a fazer é sentar e esperar, e sua própria vontade virá a elas. Há aqueles que estão esperando por toda a vida e ainda não aconteceu nada, porque eles ainda estão neste estado humano de consciência, que está fora do ritmo do universo. Mas John Burks falava do próprio Espírito, e como estava no ritmo do Espírito, observava que nossa própria vontade vem até nós. Não precisamos buscá-la. Sentamo-nos ao lado do fluxo e o que é nosso vem. Enquanto estivermos no fluxo de obediência ao supremo amor de Deus, reconhecendo o infinito Eu, a consciência infinita como o único poder, a única presença, a única sabedoria, amando o próximo como a nós mesmos, fazendo ao próximo como gostaríamos que fizessem a nós, estaremos vivendo no ritmo. Sentado em silêncio, reconhecendo o eu do meu ser, reconhecendo o onisciente, onipotente e onipresente, esse é o caminho. Este é o modo de restaurar a harmonia, mas ele sempre deve ser acompanhado por um ato de compromisso. Subtítulo: O silêncio é o ventre da criação. Devemos ter nossa realização em um nosso ato de confiança. Mas então, não podemos apartar este amar a Deus acima de todas as coisas, de amar ao próximo como a ti mesmo, como se fossem dois mandamentos separados. Eles são praticamente duas partes de um mesmo mandamento. Se nós fôssemos reconhecer a Deus, mas sem amar o próximo como a nós mesmos, nossa fórmula não funcionaria. Devemos reconhecer o fluxo desse ritmo a partir do silêncio que entramos
que é o ventre de onde toda a criação flui. O silêncio que alcançamos dentro é o ventre, e para fora deste silêncio flui toda a criação, como é necessário para a nossa experiência individual. Com ela, flui o amor ao próximo como a nós mesmos. Isso vem claramente, mas deve ser posto em prática. Deve haver um ato de compromisso, algo como: na medida em que o fizestes a um destes pequeninos, o fizestes a vós mesmos. Ou então: como não fizestes a um dos mais pequeninos, não fizestes a vós mesmos. Enganamo-nos por nada fazer ao próximo, porque o nosso próximo é o nosso próprio ser. Se nós estamos limitando o nosso próximo aos nossos parentes, compatriotas e religiosos, estamos enganando o nosso ser, porque é somente quando fazemos a outro que o fazemos a nós mesmos. O ritmo do universo é constituído pelo reconhecimento do eu como Deus, onisciência, onipotência, onipresença e por um ato de compromisso. O amor de nosso próximo como a nós mesmos é um ato de compromisso. Deve haver dedicação e devoção a este princípio, não às pessoas, mas a este princípio. Não deveria haver diferença para nós se os russos obtêm o benefício de nossas benfeitorias, ou os chineses, ou cubanos. O que deve nos preocupar é o nosso ato de compromisso com todos aqueles fora de nosso círculo familiar, de nações, de aliados ou de amigos. Subtítulo: A consciência projetando a si mesma. O homem viverá pela palavra, não apenas pelo pão. À medida em que recebemos a palavra, fluindo de nossa consciência, através do silêncio, e realizamos um ato de compromisso que liga-nos e relaciona-nos a ela, que nos identifica com ela, então saímos do resto do mundo. Nosso mundo é uma emanação do nosso estado de consciência. Quanto mais o nosso estado de consciência se eleva em obediência aos 2 mandamentos, mais alegre, pacífico e harmonioso se torna o mundo criado. Porque o mundo criado é uma criação da nossa consciência. Se pudéssemos ver ou sentir, por trás da nossa cabeça, essa grande consciência projetando a si mesma, e então, se nós não entrássemos em nosso fluxo pelo pensamento, esta consciência se manifestaria em sua forma e variedade infinitas, e não haveria nenhuma limitação em nosso universo e sua harmonia. É apenas quando, em certa medida, entramos nesse fluxo com o sentido pessoal do eu pequeno e meu, que nosso universo é um pouco menos infinito do que ele deveria ser. Você pode acreditar que está seguindo este caminho infinito da vida, lendo os livros, ouvindo as mensagens, mas eu digo que você não está, até que você chegue ao ponto de um ato de compromisso. Você pode acreditar que está sob a lei de Deus, mas eu digo que você não está, até que você traga-se a ela por um ato de compromisso. Você pode acreditar que a graça de Deus vai cuidar de você, e eu digo que não vai, até que você chegue a um ponto de compromisso. Subtítulo: A razão da meditação. A partir daí, você pode ver a importância da meditação. Uma meditação que não é parar o pensamento, não é um amortecimento da consciência, nem um escape do mundo, mas uma meditação em que a escuridão ou o silêncio é tão grande que você pode olhar através dele e ver toda a consciência infinita por trás de você, pronta para em seguida derramar-se em seu ouvido interno e expectante. Quando você o convida a falar, Senhor, para seu servo escutar, você pode quase sentir aquela grande área de consciência atrás de você,
empurrando e empurrando, enviando-se para expressar-se através de sua consciência, como a palavra, como a voz pequena e silenciosa, repetidamente. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que você a possa ter. Não pense em sua vida. Eu venho. Então você diz: é por isso que escondi o maná. É por isso que eu tenho a carne que o mundo não conhece. Eu tenho esse eu na profundidade desta quietude interior e escuridão. Na profundidade deste útero interior do silêncio. Eis que eu estou aqui. Ficai quietos e sabei que eu sou Deus. Isto é o maná escondido. Esta é a carne que o mundo não conhece. Este é o maná que devo guardar como sagrado e secreto, compartilhando apenas com aqueles que vêm a mim e estão prontos. Não pense por um momento que você pode recorrer a este ritmo do espírito apenas para ter sua vida saudável, rica e sábia. Não há nenhuma provisão para isso no reino espiritual. Você se volta para dentro para que a palavra de Deus possa fluir através de você para este mundo. Você será cuidado certamente. O caminho que não supre o viajante não é um caminho para se seguir. Esse caminho nos sustenta. Mas não é essa a razão pela qual nós meditamos. A razão pela qual meditamos é para que o reino de Deus possa ser estabelecido na terra, assim como é no céu. Deus não permita que desejemos o reino de Deus na terra para nós sozinhos. Isso seria muito parecido com pessoas que compram abrigos à prova de bombas para sua proteção e depois, com o mundo todo explodido, sairiam e descobririam que elas são as únicas pessoas deixadas na terra. Imagine que tipo de mundo solitário seria para elas. Um inferno na terra. Ou seria como as pessoas que estocariam alimentos nos seus abrigos à prova de bombas e com o mundo destruído e sairiam para constatar que mais ninguém teria comida, exceto elas mesmas. Você consegue imaginá-las capazes de comer uma mordida sequer? Subtítulo: Os Iluminados, mestres ou servos? Não meditamos para que possamos encontrar a nossa paz, mas para que através de nós a paz possa fluir para o mundo. Moisés não recebeu sua iluminação para tornar-se um rei glorioso, mas para que pudesse descer ao vale com o povo hebreu e sofrer com eles, trazendo-os para a liberdade. Gautama, o Buda, não recebeu sua iluminação para ficar à parte, no topo de uma montanha, e então inclinar-se para baixo para ser adorado, mas sim para que ele andasse por toda a extensão da Índia, ensinando os discípulos e realizando curas nos ashrams. Jesus Cristo não recebeu sua iluminação para situar-se além do resto do mundo, para cantar hinos e tocar harpas, enquanto o resto do mundo estaria em escravidão. A ninguém é dado ser iluminado por sua própria causa. Nunca isso aconteceu na história do mundo. E ainda há milhares e milhares de pessoas que estão buscando iluminação, acreditando que, quando a receberem, serão saudáveis, ricas e sábias para sempre, por si mesmas. Não tenhamos tais ilusões. E se você está buscando iluminação, você vai recebê-la, desde que você não sonhe com ela colocando você separado do mundo, ou fazendo você um mestre na terra. A iluminação fará de você um servo. Outras pessoas podem chamá-lo de mestre, mas no coração você está sorrindo, pois você me chama de mestre, mas eu sei o quanto eu sou um servo. Eu sei até que ponto sou chamado a servir. Todo o resto do mundo parece ser meu mestre.
Não há iluminação, não traz títulos ou roupões de fantasia, nem uma vida de paz estabelecida. Traz uma vida de dedicação, de devoção e de serviço. Quando o Mestre disse aos seus discípulos que deixassem suas redes, ele estava pedindo um sinal de compromisso, pois recebendo a iluminação dele, seriam apenas pescadores de homens. Leia a história da vida de Paulo e observe os açoites, os aprisionamentos e a fome que ele sofreu para levar a mensagem do Cristo à humanidade. Examine a vida de todos os místicos e veja os mal entendidos e às vezes prisões que eram seu destino. Iluminação carrega um preço. Deixar o mundo, deixar mãe, irmão, irmã, pai, se necessário por minha causa. Tenha certeza de que, se houver iluminação, haverá um ato de compromisso com o mundo inteiro, não apenas com uma seita e não apenas com uma comunidade. Não é igual fixar apenas 3 horas por dia, 3 vezes por semana, como no escritório. Receber iluminação significa um ato de compromisso e dedicação com o mundo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Deus não se revela nem para fins egoístas e nem para aqueles que o usariam. Os puros de coração são aqueles que entendem a natureza dos 2 mandamentos que constituem o ritmo do universo. Em obediência a esses 2 mandamentos, eles estão em sintonia com o ritmo do universo, que flui do silêncio que eles alcançam dentro de si mesmos. Na quietude e na confiança estará a tua força. Fique quieto e saiba que eu, no meio de você, sou Deus. Fique quieto e deixe o ritmo fluir desse silêncio dentro de seu próprio ser. E então, siga-o com um ato de compromisso que alinha você com as pessoas deste mundo. Se o nome de alguém deve sobreviver como um líder espiritual ou professor, ele deve ser um indivíduo que entrou em sintonia com o Espírito de Deus, que é o Espírito de toda a humanidade, de todos os homens e de todas as mulheres e crianças, em todos os lugares. Não deixe ninguém de fora. Há um Espírito no homem e é a ele que nos sintonizamos. Então, recebemos frutos quando alcançamos o estado de consciência que nos permite assumir o ato de compromisso. Quando temos que deixar nossas redes, vender tudo o que temos para comprar a pérola, ou deixar pai e mãe, há um ato de compromisso que nos une com Deus e o homem. Joel Goldsmith.